Os benefícios da revelação da doutrina de Cristo. Chegamos ao aposento alto, ao topo da escada de Jacó. O que antes era luz, ele chamou de Betel. Hoje é o nosso Senhor Jesus, a única porta do céu. Deus tem nos dado determinados benefícios acerca de crermos em seu Filho. Sua palavra é vida eterna, é luz divina, iluminando o coração de todo crente, resplandecendo como o sol do meio-dia, na boa terra dando fruto essa semente, tá recorrendo ao ocidente essa luz, trazendo a palavra, a revelação, está no anjo mensageiro de Jesus, nosso conservo, um profeta, nosso irmão. Depois de compreendermos a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, agora é preciso saber os benefícios que Deus tem outorgado a cada um de nós, seus filhos. Ouçamos mais uma mensagem que nos dá fé perfeita. Misericórdia, Senhor, seu povo clama e diz: perdoe o vil pecador, do mal arranque a raiz, de sorte que não deixará nem mesmo um ramo tão profundo, o fogo consumirá tudo que o inimigo plantou. Nós vamos ler as Escrituras em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2. Capítulo 2. A porta aberta está, mantendo acesa a luz, há uma voz a chamar, e é a voz de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Pai amado, por esse instante, podermos estar juntos diante do Senhor, nesta noite, um tanto quanto fria, mas pedimos que o Espírito Santo, que é fogo vivo, possa aquecer nossas almas e os nossos corações, e que possamos herder na revelação da Tua Palavra nesse instante, ao ouvirmos o Teu Evangelho sendo entregue às nossas vidas. Sabemos o quanto que isto tem se identificado conosco, Pai, porque o Senhor mesmo tem aberto os nossos olhos e não nos tem deixado cegos, como está o mundo. Por isso eles não podem ver o Senhor neste tempo presente manifestando a Tua Palavra. Mas nós vemos, porque o Senhor tem se revelado a nós. E te pedimos no nome de Jesus Cristo que o ensinamento da Tua Palavra traga descanso e refrigério para as nossas almas. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis sentar. Eu quero continuar do mesmo lugar que paramos no culto anterior. Pensei que não íamos nesta noite dar continuidade ao nosso estudo sobre os benefícios da revelação da doutrina de Cristo. E para esta série de mensagens nós estamos tomando unicamente, ou quase, as cartas de João. Primeira, segunda e terceira carta, sabendo que podemos interligar isto com toda a Escritura. E estávamos mexendo nos aparelhos de gravação, pensei que não ia dar tempo de fazermos, mas graças a Deus que deu tempo e espero que fique uma gravação boa para ajudar as outras pessoas. E estes cultos, eu sempre digo,
não é para iniciantes, se bem que os iniciantes podem compreender bem mais fácil do que os antigos que vieram para a mensagem. Parece um paradoxo, e na verdade o é, porque quem veio antes para a mensagem veio com um ensinamento, com um tipo de ensinamento, quando não se tinha um entendimento perfeito quanto à doutrina de Cristo. Agora, depois de tanto tempo, depois de muitos ter se batido de um lado para o outro, nós mesmos também procurando o encaixe do grande quebra-cabeça que Deus deixou para ser montado nesse tempo final, nós temos encontrado a ajuda necessária que só poderia vir daquelas pessoas que foram fielmente ensinadas na doutrina e que só agora chegou até nós. Eu digo agora já há algum tempo, alguns anos, não é? E esta série de mensagem é tão importante para a nossa compreensão o quanto foi a série que pregamos sobre a deidade. Isso é uma coisa estar junto, em conjunto com a outra. E aqui nós aprendemos: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E a única forma de estar nele e andar como ele andou é se você fizer como o apóstolo Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero juntar essas duas escrituras para mostrar para vocês que está falando a mesma coisa isto aqui. Porque nós encerramos o outro culto falando sobre continuidade, falando sobre a continuidade das palavras, do ensinamento, da crença, quando falamos sobre o eco. Vocês aprenderam sobre o que é um eco? Quando a expressão é levada adiante e aquilo ecoa lá adiante, alguém ouve aquilo e transmite outra vez da forma que foi dito. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, veja, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então as pessoas que receberam o evangelho seriam salvos se mantivessem o evangelho do mesmo jeito que foi anunciado. Então nós aprendemos isso em cultos anteriores, mostrando que não importa o quanto que se pregue, que se ensine, que se acredite, que se digam por aí afora, que falem sobre o evangelho, não adianta. Se não estiver exatamente de acordo com a palavra original que foi entregue, então aquilo não está se fazendo eco às palavras originais que foram ditas. Você já aprendeu o que é um eco? Você sabe o que é um eco? Quem já gritou de cima de uma montanha sabe que a mesma voz é pronunciada lá adiante. E daí é que vem exatamente as duas escrituras principais que são mais contundentes, que falam da doutrina de Cristo, que está aqui nas cartas de João, que nós vamos repetir muitas vezes durante os próximos cultos que nós teremos, até que isto fique compreendido em nossas mentes. Porque nós falamos a respeito de continuidade no culto anterior, mostrando que continuidade significa o estado ou qualidade de ser contínuo, ou sucessão ininterrupta, ou um fluxo com inteira concordância. Viu? E isto fala exatamente, verdadeiramente, o que significa um eco. É uma continuidade. Então, você quer ver uma continuidade do que é ser cristão? É o que você acabou de ler em João 2, 1 João 2. Aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. É uma continuidade. Paulo diz: vocês serão salvos pelo evangelho que vos anunciamos, e que vocês receberam este evangelho. Mas vocês serão salvos se mantiverdes isto da forma que foi ensinado. Quer dizer, dê continuidade exatamente àquilo que foi falado. O propósito de um eco, então, é causar continuidade, é provocar uma continuidade, uma continuação, uma sucessão ininterrupta, ou um fluxo, uma coisa que continua, por assim dizer. E isto é exatamente para fazer diferença, entende? Ou para evitar diferenciar do que foi dito original. O eco
como um fluxo, uma continuidade, é para diferenciar de tudo que for dito ao contrário e para evitar que o que foi dito original chegue a perder a sua essência. Então tem que ser pronunciado a mesma coisa, a mesma voz, o mesmo grito. Isto para que você entenda o que essas escrituras estão nos mostrando. Então, pela terceira vez, nós vamos outra vez repetir as palavras do irmão Branham para que você saiba o que é uma continuidade, o que é um eco daquilo que foi pregado original. A Era da Igreja de Esmirna, página 133. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão. Seria o mesmo modelo ou a mesma continuidade. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área, e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que fizeram o quê? Porque esses outros deram continuidade. E eles deram continuidade porque, irmão Branham, porque foram fielmente instruídos. Então, para vos ensinar o que estou vos ensinando, desde há algum tempo, já há alguns anos para cá, eu tive que procurar aprender com quem foi fielmente ensinado pelo irmão Branham. Que eu sempre direi, sempre afirmarei, o irmão Liveio e o irmão Brian Kosorek. Estes dois homens foram fielmente ensinados. Por isso, depois de você ter passado tantos anos com a mensagem em sua mão, agora parece que o ensinamento do profético que o irmão Branham trouxe contraria tudo aquilo que você pensou que era. Por quê? Porque nós não aprendemos com quem foi fielmente ensinado. Entende? Eu não fui fielmente ensinado, por isso que eu não estava ensinando fielmente. Isto pode causar, pode destoar, pode causar problema, pode causar, sabe, tudo quanto é de coisa na mente das pessoas, das igrejas, dos pregadores, mas é isso mesmo. Eu não fui fielmente ensinado. Quem me ensinou não aprendeu de uma forma fiel. E quem ensinou para aquele que aprendeu também não aprendeu de uma forma fiel, porque sabia que Deus enviou o profeta, sabia que tinha uma mensagem na terra, mas não se buscou a fonte original. Então, quando trouxeram primeiro a mensagem para cá, claro, ela já veio para cá sem estar na forma original. Então, quando depois de tanto tempo, então, olha, isso não bate, isso não está certo, não é possível isso assim, então vamos buscar lá no original. Quando fomos lá, aqueles homens que foram fielmente instruídos pelo profeta, aí você vê que o ensinamento deles é o mesmo que o irmão Branham ensinou. E aquilo que você não compreendeu e colocou a sua interpretação, aquilo tem que ser derrubado por terra. Então, vocês que têm aprendido ponto doutrinário já há algum tempo, desde 2004 para cá, temos 2 anos. Temos 2 anos que estamos mostrando essas coisas para as pessoas. Isso tem causado um pequeno fogo, uma pequena revolução por aí afora. Mas tem que ser assim mesmo. Deus tem que começar com alguém e por algum lugar. Então, quando isto é comparado com aquilo que o profeta ensinou, você vê o que estamos falando, por que estamos pregando essas coisas, e agora você sabe, que vocês que têm acompanhado esses estudos sabem do que eu estou tratando, os pontos doutrinários que antes pensávamos que era uma coisa, mas quando você leva com a mensagem à Bíblia, você diz, agora eu entendo porque o irmão Branham pregou isto, porque ele não podia pregar diferente dos apóstolos. Por isso que os apóstolos pregou determinada coisa e eu vejo o irmão Branham dizendo a mesma coisa. Mas por que será que eu criei diferente? Que você aprendeu com alguém que não foi fielmente instruído. Aquelas pessoas não estavam fazendo eco. Eles não estavam fazendo eco às palavras de Jesus, porque eles não foram fielmente instruídos. Veja, vamos aqui mais um pouquinho. Mas é claro que todos aqueles que saem ensinando, sabe? Tentando divulgar a luz, nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Então eles sempre entregam alguma coisa mais. Sempre as pessoas estão querendo saber alguma coisa mais e não se preocupa a aprender aquilo que o mensageiro falou. Então, quando começou a preocupação a mais, querer saber a mais, então entrou as interpretações. Quando se descobriu, que fique bem claro, não só para vocês já aprenderam isso, mas temos irmãos que estão começando a aprender conosco agora, pessoas de longe que pedem as gravações e tudo, mas veja, quando se descobriu que os selos foram entregues, a revelação dos selos veio a partir de 63,
Então todos quiseram aprender o que foi ensinado depois de 63. E por causa disso eles não aprenderam a doutrina que foi estabelecida antes. Veja que somente agora, depois de tantos anos, é que sai o primeiro sermão gravado do irmão Brana. Só agora. Então, naquele tempo, quando a mensagem veio para o Brasil, se tivessem começado pelos primeiros sermões, quando o mensageiro ainda não estava pregando a revelação, ele estava estabelecendo no meio do pentecostalismo a doutrina, colocando em ordem os dons, dom de cura, dom de discernimento, dom de língua, interpretação, colocando as coisas em ordem. Veja, primeiro sermão que se tem notícia, na primeira gravação, 12 de abril de 1947, lembre-se, que foi em 1946 que o anjo do Senhor se apresentou para ele e deu a comissão. Entendeu? Então, logo em seguida, começaram, veja, ele começa assim, olha, eles estão adquirindo algumas aparelhagens para gravações. Estava em teste ainda, gravando os sermões. Nós mal sabemos onde estaremos a cada noite. Este é simplesmente, eu penso que é o terceiro lugar nas últimas quatro noites. E o irmão Bruno aqui reclama, a reclamação dele é o seguinte: não tem como a gente entender as coisas, em outras palavras. Por quê? Prego uma parte hoje, e amanhã já estou em outra cidade, e aquele povo nem aprendeu direito ainda. Ele sentiu essa necessidade de ficar no lugar com as pessoas mais tempo ensinando a doutrina. Veja. E ele disse, eu gostaria de ter um lugar, de ter por uma semana, alguns dias com as pessoas, para que elas sejam bem instruídas. Ele estava apenas fazendo campanha um dia numa cidade, outro dia noutra. Então, claro, ele disse, quando a gente começa a entrar no clima, do assunto, temos que já ir para outro lugar. A mesma coisa, nossos cultos. Veja, nós começamos um assunto e quando se chega ali aos 40 minutos, que está no auge, de você compreender o que estava se tentando dizer desde o início, chega-se o momento de ir embora. Nossa sorte é que nós temos como continuar no próximo culto, no próximo. Mas aí as pessoas já perdem porque elas já não vêm. É o dia que você não pode vir, é o dia que você está trabalhando, é o dia que por algum motivo você não vem. E aquilo, o desfecho do primeiro assunto ficou para o outro dia. Então as pessoas perdem por não ouvir, por não escutar, porque aí fica sem aprender. Quando volta, quando pode vir ao culto, 15 dias, 2 meses depois, já não sabe mais do que estamos falando, do que estamos ensinando. Aí por isso a necessidade de realmente gravarmos e podermos ter isto para ouvir depois, para que em seus lares você possa ter um tempo de aprender. Porque, como eu disse, isso não é para iniciantes, se bem que os iniciantes terão mais facilidade de compreender, mas são coisas que estamos estabelecendo, derrubando muros de interpretação e colocando o que é a doutrina que o mensageiro veio restaurar, que era a mesma apostólica, porque ele não poderia mudar nada daquilo que os apóstolos estabeleceram. Estão compreendendo? Pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão, disse Paulo. Vamos aqui com o irmão Brana na mensageira de Esmirna. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14:37, ele disse, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, diz Mombrana, ou tiram ali. Sabe o que é acrescentar aqui e tirar ali? Eu não creio que seja preciso ser bem mais claro. Talvez precisasse ser mais claro para aquelas pessoas que não ouviram nenhuma outra gravação nossa que tratamos desses assuntos, então ouviu essa pela primeira vez, então poderíamos ser claro aqui. Eles tiram aqui e acrescentam ali. Então uma coisa que se acrescenta dentro da revelação é o quê? É mostrar, é quando se crer que há um só Deus. Então já se entra na ideia de que esse Deus é Jesus Cristo. Então o Filho gerado é chamado de o Pai da eternidade, e por seu nome ser Pai da eternidade, Príncipe da paz, ele diz então, aquele é Deus.
Veja, então quando se pensa assim, saiu fora de todo o contexto bíblico, já se esquecem que o Espírito Santo fez sombras sobre Maria. O Espírito Santo não entrou no ventre de Maria e começou a ser gerado ali uma criança, de forma nenhuma. O Espírito Santo fez sombras sobre Maria. Agora, quer saber quando foi que o Espírito Santo entrou numa pessoa? Quando seu filho estava no Jordão sendo batizado por João, e o Espírito Santo, o Pai de Jesus Cristo, desceu, e João viu aquilo como um símbolo, na forma corpórea de uma pomba, dizendo: este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer de habitar. E ali o Pai habitou no Filho em plenitude. Irmão Branham disse: no Filho é em plenitude, em nós é em medida. Mas no Filho é em plenitude. Então sim, ali está Deus, ali está o Pai, ali está o Pai dizendo: eu não vos deixo órfão, voltarei para vós, porque o Pai estava falando através do Filho. Mas quando se diz que o Filho é o Pai, aí se tirou todo o contexto da Bíblia, e foi isto que nós fizemos durante muito tempo. Então aqui está, olha, o irmão Branham dizendo: olha, eles acrescentam aqui ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura. Logo a mensagem não é mais pura. Aí o que acontece? Quem tirou ou acrescentou já não faz mais eco das palavras originais. E quando já não faz mais eco, então quer dizer que não tem o Pai e o Filho. Voltamos para a carta de João de novo. Vocês vão entender mais um pouquinho por quê. Observe. E o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. O que seria ouvir uma voz? O que seria ouvir uma voz? Alguém diz: eu não preciso de mais nenhum ensinamento, eu já tenho o necessário. Outros dizem: eu não preciso que nenhum pastor pregue nada de diferente, porque o meu já prega isso e aquilo e tal. Outros dizem: eu não preciso dos ensinamentos do irmão Oliveira, porque eu já tenho o ensinamento do profeta. E essas pessoas estão redondamente erradas. Era a mesma coisa de dizer: eu só quero Paulo. Outro dizia: eu só quero Pedro. Outro dizia: eu só quero Apolo. Outro dizia: eu só quero Filipe. E Paulo disse: vocês estão errados, porque só existe uma voz. E esta voz não é minha, esta voz não é de pastor fulano, pastor ciclano. Esta voz tem que ser a voz de Deus. Agora, o que o povo precisa saber é se quem está pregando está fazendo eco às palavras de Deus. Quando se faz eco, é porque se está dando continuidade à mesma doutrina, ao mesmo ensinamento. Qualquer coisa que mudou, que acrescentou ou diminuiu, já não é palavra de Deus, já não é palavra semente, já não é palavra de vida eterna. Isto é uma coisa muito tremenda, muito perigosa, viu? Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como Pedro fez também. Ele os advertiu de que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Lembra que Paulo disse? Mesmo que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos ensine outra coisa diferente do que temos ensinado, seja anátema. Agora, como é que nós ficamos? Como estávamos? O que pensávamos? Em algum lugar na Escritura você encontra os apóstolos chamando o Filho de Deus, dizendo Deus o Filho? Não, senhores. Você encontra em todo o Novo Testamento eles falando sobre o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, o Filho do Pai. Agora, como é que você estava crendo diferente e mesmo assim achando que estava enquadrado na doutrina de Cristo? Não, senhores. Alguma coisa foi acrescentada. Agora, a voz de Apocalipse 18, versículo 4, sai dela, povo meu, você estava pensando que estava falando só sobre quem? É sobre os denominacionais? É sobre aqueles sair. O que é sair de Babilônia? É exatamente ficar livre desse espírito denominacional que prende as pessoas a um credo, a um dogma, que não é a palavra.
A voz do mensageiro de Deus é para tirar tudo isto de nós, nos deixar livres em Cristo. É para que o Filho te liberte. E quando o Filho te liberta, então você verdadeiramente fica livre. Então esta foi a nossa luta durante esse tempo inteiro. Se Deus nos permitiu estar até hoje de pé, procurando estar da forma que estamos, é porque precisávamos passar por um processo de libertação. O Filho, a palavra de Deus, precisava nos libertar. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros. E então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. O que é que temos que dizer? O que foi dado aos mensageiros para eles dizerem às igrejas. Não podemos acrescentar nada disso. Se acrescentarmos, não estaremos dando continuidade. Bem, agora nós sabemos que a palavra tem, T-E-M. Nós agora sabemos que a palavra tem foi traduzida da palavra grega nas Escrituras, viu? Onde nós lemos 2 versículos em cultos anteriores, e poderemos ler de novo, e agora poderemos ver como o nosso entendimento muda sobre esse assunto, quando nós lemos. Vamos para o livro de 2 João, segunda epístola de João, é só um capítulo que tem. Uma vez eu fiquei todo enrolado aqui, porque achei que estava citando errado, mas depois é que eu vi que era só um capítulo que tem na segunda epístola universal do apóstolo São João. Veja, segunda epístola universal do apóstolo São João, versículo 9. Vamos ver isso aqui. Aqui você encontra uma linguagem muito forte acerca da doutrina de Cristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como ao Filho. Em outra versão você tem assim, olha: todo ou qualquer que se extravia e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. O que persevera na doutrina de Cristo, esse tem ao Pai e ao Filho. Porque o Filho não é o Pai. O Pai não é o Filho. A doutrina de Cristo é exatamente para nos mostrar a relação que existe entre o Pai e o Filho. Quando você recebe a revelação da doutrina de Cristo, aí sim você tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Ou de acordo com outra versão, tanto o Pai como o Filho. Então o que eu estou vos dizendo é que esta palavra tem, que você encontra aqui, olha: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Esta palavra tem foi traduzida da palavra grega eco. Por isso que estamos há alguns tempos já falando sobre eco, ecoar, ser um eco, um retransmissor daquilo que foi dito no original. Esta palavra tem foi traduzida da palavra eco. E agora novamente nós encontramos, ou você abre agora o seu entendimento para o que esta escritura está dizendo aqui, e usar a relação real que mais se enquadra com toda a doutrina apostólica, porque se você não fizer isto, você nunca vai ter o encaixe das escrituras. E você ficava: mas a Bíblia fala tanto de um pai, tanto de um filho, como é que eu estou crendo que o filho é o pai? Porque estava errado. Simplesmente isso. Você não entendia a relação. Você não pode ter um sem o outro. Veja, você não pode separar um do outro, ter um sem o outro. Mas você tem que saber que para você ter um, você precisa ter o outro. Se não tem um, não tem o outro. Por causa do eco, por causa da continuidade. Para que você fique entendendo melhor isto, o que essa escritura está dizendo é isto: qualquer que não pisa no mesmo passo, então ele vai mais adiante, o passo dele está sendo maior. A pisada está aqui e tem o escrito diz assim: Jesus foi o nosso exemplo para que sigamos a sua pisada, as suas pisadas. Em outra versão diz: para que sigamos seus passos.
Aí Paulo diz: sede meus imitadores. Como é que eu imito a Paulo? Ensinando, crendo, falando a mesma coisa que Paulo falou. O que você encontra na Escritura, Paulo pregando sobre casamento? Não mude, pregue do mesmo jeito que ele falou. O que você encontra na Escritura, Paulo falando sobre namoro, diretamente aos jovens? Não mude, fale exatamente como ele falou. O que você encontra nas Escrituras, Paulo falando sobre as mulheres, sobre os homens, sobre os maridos, sobre as mulheres, sobre os servos, sobre o patrão? O que você encontra ali? Não mude. Ele disse: sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Ele disse assim: olha, simplesmente repita minhas palavras, porque o que eu estou ensinando não são minhas palavras, eu já estou fazendo eco das palavras de Jesus. E ele diz: porque eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. O que é isto? Isto é continuidade, isso é ter. A palavra tem foi traduzida da palavra eco. E aqui está dizendo: qualquer que se extravia e não persevera na doutrina de Cristo, ou todo aquele que prevarica e não persevera, está dizendo assim: olha, qualquer que não pisar no mesmo lugar, mas vai mais adiante, ou a quem fora dos limites da caminhada da doutrina de Cristo, não está fazendo eco a Deus, não é um retransmissor, não está levando adiante a crença, a fé, a compreensão. E por que isso? Por que não leva? Porque se não segue o passo, então a pessoa ou está se adiantando ou estará se atrasando. E isto, quando se leva para o som, por isso estamos tratando sobre eco, porque por isso você tem a palavra tem. Você nunca saberia disso se o mestre não nos ensinasse estas coisas. Veja, como é que você ia saber que a palavra tem na Escritura foi traduzida a palavra eco? Como? Você nunca saberia disso. Como você não sabia sobre a deidade, sobre a parrosa, sobre Epifânia, sobre faresia, sobre todas essas coisas, sobre faneiro, que ainda está em estudos adiante, talvez em próximo culto falaremos coisas assim, que o quadro que nós pregamos 3 cultos com ele, vamos tentar montar aqui para continuarmos este assunto. Veja, como você saberia disso se não aprendesse com quem foi realmente instruído, de acordo com o que o Paulo ensinou na era da igreja de Esmirna? Bem, se não segue o passo, então está ou se adiantando ou se atrasando. É a mesma coisa. Menino, não corre na frente. Se a pessoa não sabe o caminho, como é que sai correndo na frente? Né? Menino gosta de correr, não é? Você vê que dificilmente ele segue os passos da gente. Eles gostam de sair correndo na frente, ou com preguiça lá atrás. Ou você grita para parar: espera, não é por aí que eu vou. Ou você fica: anda, estou com pressa, vamos, você está atrasado. Sempre é assim. Pois é desse jeito que as pessoas estão. Ou se adiantam ou ficam atrasados. E quando faz isso, eles não estão seguindo os passos. E já que estamos falando de eco e fala sobre som, a forma de propagar a voz, de propagar a palavra, então você vai entender: uma pessoa que se adianta ou se atrasa, aquilo dá uma distorção sonora. Veja, a gente que trabalha um pouquinho com gravação não entende muito dessas coisas, mas quando vamos tratar, quando vamos pegar estas palavras que estou vos falando, para deixar pronta para que outras pessoas possam ouvir do jeito que foi dita, se tem ali números, se tem ali o espectro da voz, e você pode atrasá-la ou adiantá-la. E quando se adianta, eu falaria assim bem rapidinho. E quando se atrasa, aí eu ia falando bem assim. Isso é um eco? Não, senhores. É uma distorção. Então tem que se colocar bem no centro da porcentagem ali. Aí você vai: puxa, mas é a voz de fulano. É só colocar no aparelho e você diz: olha, é a voz daquele mesmo pregador. Por quê? O eco das palavras está sendo a mesma coisa. É isso que o apóstolo João está nos dizendo aqui, nisso que estamos lendo. Todo aquele que prevarica, que se desvia, que não segue o passo, que está adiantado ou atrasado, não tem, quer dizer, não está fazendo eco a Deus. A voz está distorcida, a doutrina está distorcida, a crença está errada. Aí é por isso que você tem crenças em rosários, crenças em Marias, crenças em tudo quanto é de santo. É por isso que você tem purgatório. É por isso que você tem dons de língua como a evidência do Espírito Santo. Tudo isso é distorção. Entendeu? Por isso você tem endeusamento de homens, de ministério, disso e daquilo.
nunca ficam no passo. Ou se adiantam ou se atrasam. E quando isto acontece, eles não fazem eco às palavras de Cristo. Então veja, quando se adianta ou se atrasa, ou estão, o eco, ele foge da velocidade. Em outras palavras, o que eu quero dizer é isso. Já não é mais um eco do original, porque o eco não pode ser excessivo, nem pode ser atrasado. Deve-se dizer exatamente o que foi dito. E foi por isso que o irmão Branham nos ensinou, assim, diga somente o que as fitas dizem. Digam o que as fitas dizem. Porque ele estava dizendo que estas citações dele, o que ele estava ensinando quanto à doutrina, foi exatamente o que Deus disse. O que o irmão Branham estava dizendo ali foi isto, olha. Diga exatamente como está, fale como está na gravação, porque se você fazer diferente, colocar a sua interpretação ali, você não estará fazendo eco às palavras de Deus. Entenderam esta parte? Bem, então João continua. O que persevera, eu ainda estou aqui em 2 João, capítulo 1, né? Versículo 9, só tem um capítulo mesmo, versículo 9. O que persevera, sabe o que quer dizer aqui? Quer dizer, aquele que fica, permanece, pisa no mesmo lugar. O que persevera na doutrina de Cristo faz eco de ambos, ao Pai e ao Filho. Eu estou mostrando para vocês a tradução literal do que seria as expressões de João aqui, quando traduzido para nós do português. Aquele que persevera na doutrina, ou aquele que pisa nos mesmos passos, aquele que vai exatamente ensinando o que os apóstolos ensinaram, do jeito que eles ensinaram, este está fazendo eco ao Pai e ao Filho. Aí vem a palavra tem. Tem é fazer eco, porque foi traduzida desta palavra. Agora, examinamos isto na luz do nosso texto, de um texto que falamos do culto anterior, 1 João capítulo 5. Estas duas escrituras é a que eu disse que as duas citações que eu acho que poderemos achar mais, vamos dizer assim, contundente, não é? Contundente a respeito da doutrina de Cristo. Vamos para 1 João capítulo 5, bem próximo aqui. Primeira Epístola Universal de João capítulo 5, versículo 12. Esses são cultos de doutrina, viu? 1 João capítulo 5, versículo 12. Olha, eu irei tanta página e estava na mesma página aqui, meu Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Veja, agora, deixe-me ler de novo isso aqui para vocês. O que tem, quer dizer, que faz eco. Veja, tem o Filho, faz eco do Filho, este tem a vida. O que não tem, quer dizer, que não pode fazer eco, não tem capacidade de falar a mesma coisa, de levar adiante a mesma doutrina, vem ao Filho de Deus. Aquele que não faz eco ao Filho de Deus não tem a vida, não pode fazer eco da vida. Então, se não se pode fazer eco ao Filho, quer dizer, falar a mesma coisa, levar adiante a mesma doutrina, você não pode fazer eco à vida mesma. Por quê? A vida vem de Deus. Deus é vida. Se não se faz eco ao Filho, não está se fazendo eco a Deus. Por quê? O Filho é um eco do Pai. O Filho fez eco às palavras do Pai. Veja, se você não tiver cuidado para prestar atenção nessas coisas, o que é a doutrina que os apóstolos ensinaram? Pense que é simplesmente o quê? Isso dá nó na cabeça de muita gente. Nós vamos ver isto agora nas Escrituras. Você está vendo, quando Jesus veio, ele disse assim: está escrito no rolo do livro, ou no volume do livro, ou no meio do livro está escrito sobre mim: eis aqui venho para fazer a vontade de Deus. Em alguma tradução você lê assim: eis aqui venho.
No rolo do livro está escrito sobre mim: eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então observe isso. O que seria fazer a vontade de Deus? O Filho disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Observe as palavras de Jesus. Em São João, capítulo 5, não, já não é nas cartas, é no livro de João. Vamos ler? Você que tem sua Bíblia. São João, capítulo 5, versículo 19. Veja esta continuidade das palavras do Senhor. João 5, versículo 19. Eu já encontrei. Diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. O Filho não faz melhor nem pior. O Filho não faz mais nem menos. O Filho faz o que? Igualmente, porque é uma continuidade. O Filho é um eco. Ele ecoa o Pai. Ele leva adiante a vontade do Pai. Aquilo que o Pai disse para fazer. Por isso que ele disse assim: eis aqui eu venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu creio que isso está na carta aos Hebreus. Esta expressão, esta profecia, quando fala sobre o Filho, diz: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. No meio do livro, no rolo do livro, está escrito sobre mim. Bem, Jesus também disse essas palavras: minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. O Pai enviou o Filho para quê? Para que o Filho entregasse a doutrina do Pai. O Filho era um transmissor. O Filho era um eco das palavras do Pai. E ele disse: as coisas que ensino, o Pai mandou eu dizer, e como ele disse, eu vos ensino. Essas são palavras de Jesus. Viu? E de modo nenhum, veja, de modo nenhum você pode encontrar diferente nas Escrituras. De modo que nós vemos que o Filho de Deus foi um reflexo. O Filho fez eco do Pai em cada detalhe, em cada situação, em cada lugar. E ele, o sujeito oculto aqui, o que pode, esse o que pode ser João, Maria, José, Joaquim, não é? Antônio, Paulo, Rubens, seja o que for. O que fizer eco do Filho estará fazendo eco da vida mesma, estará fazendo eco de Deus. Então João disse em sua carta: quem tem o Filho tem a vida. Ele está dizendo: quem faz eco do Filho estará fazendo eco da vida mesma. Aí ele disse: quem não faz eco ao Filho, quem não tem o Filho também não tem a Deus, não tem a vida. Veja a responsabilidade que nós temos diante destas coisas. E o que fica na doutrina de Cristo, ele fará essas duas coisas: eco de ambos os dois, do Pai e do Filho. Não é o que você leu na carta de João, mas o que persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Quer dizer, faz eco do Filho, que foi um eco do Pai. Eco. Pense em sua voz sendo soada lá na frente. E aquilo não pode ser distorcido. Não pode ser outra palavra. Eu brinquei da outra vez dizendo: um eco não pode ser eu falar assim, amor, e lá do outro lado alguém ouvir ódio. Não, senhor, alguém vai ter que ouvir amor também. O eco da minha voz, se eu digo paz, aquilo tem que ser ouvido do outro lado. Paz! Bem, se Jesus disse tal coisa, isso vem ecoando de geração em geração, para quando chegar na semente eleita e original, que se manifestaria nesse último dia, estará dizendo a mesma coisa. Paulo disse: o evangelho que pregamos, que vocês receberam, serão salvos por este evangelho, se retiverdes tal como tenho anunciado. Se mesmo é um anjo do céu ou nós mesmos tentar mudar alguma coisa do que já foi dado, em outras palavras, pela revelação de Jesus Cristo, então que seja anátema, que seja maldição, não tenha medo de dizer que é errado, porque não estará fazendo eco à vida.
Agora, se Jesus fez eco do Pai e nós fazemos eco de Jesus, então também estamos fazendo eco de Deus mesmo. O Espírito Santo estará falando sua palavra através de nós. É a mesma coisa. Porque um eco não é um evento só. Um eco é algo que se repete. Um eco não é um evento isolado. É uma coisa que soa de novo, de novo, de novo, de novo. E não só vai adiante, volta outra vez, senão não seria um eco. O eco é ouvido por quem pronunciou, inclusive. Por isso que Deus só tira o mensageiro de cena quando aqueles que são fielmente ensinados, o mensageiro fica sabendo, olha, agora eu posso partir, porque o que eu preguei será passado adiante. Tem alguém que fará eco às minhas palavras. E eu espero, de todo o coração, não me colocando numa posição mais do que sou, apenas um irmão vosso, mas eu espero de coração que antes de alguma forma eu calar minha voz, que tenha alguém que possa fazer eco a estas palavras também. Veja, pode ser que vai aprender com os livros, vai aprender com o que estamos traduzindo, vai aprender com as gravações, com as fitas, não importa, mas terá que ter alguém para fazer eco a estas palavras. Viu? Então, vejamos aqui. Um eco é algo que acontece de novo, de novo, de novo e de novo. Então, Jesus, o primeiro fruto, o que é que ele era? Pense agora assim, já que você aprendeu, quem tem um filho tem a vida. E a palavra tem foi traduzida do grego da palavra eco. Jesus, o primeiro fruto, era então a primeira repetição do Pai para nós. Veja isto. O Filho, Jesus Cristo, como primeiro fruto, foi a primeira repetição do Pai. Então, quando vemos a visão, Mambrano pregou isso na mensagem, a imagem, aliás, a obra-prima, quando ele mostra quando a luz golpeia a visão e mostra o que aquilo está diante de você. Então, quando nós vemos a visão e somos conformados ou confrontados ou colocados diante da imagem do Filho, isso já estamos em Romanos 8, viu? Logo também nós não faremos nada a menos que o Pai nos mostre primeiro. Se aquilo não concordar com o Espírito Santo, se não concordar com o que foi dito originalmente, está estabelecido na palavra, então você deixa aquilo de lado. Porque aquilo foi dado a nós pelo primeiro eco do Pai, que era seu Filho. Veja a diferença quando se entende a revelação entre o Pai e o Filho. Achávamos que o William Branham veio trazer uma restauração de quê? Se o que críamos não batia com aquilo que os apóstolos ensinavam. Porque não estávamos entendendo a questão de Deus mesmo. Então, quando se entendeu, então podemos ver perfeitamente que o que o mensageiro trouxe foi exatamente a repetição apostólica. A mesma doutrina que os apóstolos ensinaram. O que destoou foi outras pessoas que foram mal instruídas e distorceram a voz. E aquilo ficou muito rápido, ou muito lento, ou muito devagar. E assim, quando fazemos eco às outras pessoas, você foi bem instruído, então você leva aquilo adiante. Quando você faz eco às outras pessoas, quer dizer, leva aquilo adiante, então as palavras do Pai se repetem de novo, e de novo, e de novo, e de novo, mostrando que a palavra vive e permanece em nós. A palavra permanece em nós quando você pode fazer eco daquela palavra. O que é que Jesus disse aqui? Se vocês, em João, onde nós lemos, se vocês dizem que são meus, então vocês têm que andar como Jesus andou. Vocês estão lembrados da primeira escritura que nós lemos? Capítulo 2 de 1 João, foi isso mesmo? Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Como foi que Jesus andou? Exatamente de acordo com a vontade e ensinamento e instrução do Pai.
É assim que você prova que está nele. É assim que você prova que sua palavra permanece em você. Quando você pode fazer eco destas palavras. E do mesmo jeito que o seu coração bombeia o sangue. E quando o coração bombeia teu sangue, mostra que você está vivo. Quando teu coração parar, já era. Enquanto teu coração está bombeando sangue, o que aquilo está fazendo? Colocando novidade em você? Não, senhores. Ele está bombeando o mesmo sangue de novo, e de novo, e de novo. E aquilo ali tira as impurezas. Qualquer coisa que você ingere, entende? Aquilo que você ingere, aquilo que você vai colocando ali, os alimentos, as verduras, a fruta, ou seja o que for. Existem as proteínas, ou seja o que for, que vai exatamente para o sangue. Mas aquilo que não for próprio para o sangue, aquilo tem que ser purificado por alguma outra peça. E aquilo vai bombeando de novo, de novo, de novo e de novo. Então quando a palavra permanece em você, e aquilo vai sendo bombeado de novo e de novo, cada vez que você ouve a palavra, cada vez que você aprende, aquilo vai exatamente ali para dar sustentação àquilo que você tem. Confirmar a tua fé, confirmar teu conhecimento, confirmar a revelação que você recebeu. Qualquer coisa que for contrário, qualquer coisa que for impureza, o coração estará ali bobeando novamente, novamente, novamente. As impurezas têm que sair fora. E as impurezas fedem. Estamos falando no sentido natural e espiritual também. Por isso, determinadas impurezas que estão em nossas vidas, em nossas almas, quando Jesus, que é o meio do coração de Deus, como disse o irmão Branham, quando a palavra está em você fazendo isso, e aquilo vai saindo, 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 aquilo é ruim. Ninguém gosta daquilo. Porque teus defeitos, tuas falhas, tuas incredulidades, tuas incapacidades, aquilo vai sendo jogado fora. Aquilo tem que ir realmente para esgoto. Porque aquilo está purificando, purificando, purificando. E se você quiser esconder aquilo com você, se você quiser guardar aquilo com você, se você não procurar ficar livre de determinadas coisas, você vai intoxicar teu sangue. Puxa vida. Não preciso ser mais claro, gente. Não preciso ser mais claro. O coração tem que ir bombeando aquilo de novo e de novo e de novo. A palavra está sendo ensinada, pregada, novamente, novamente, novamente. E cada vez tem que ser alimento próprio. Cada vez tem que ser alimento que tem as proteínas, as vitaminas, os sais minerais. Tudo tem que estar na palavra. E você se alimenta daquilo, você ouve aquilo, você vai aprendendo aquilo. E aquilo vai te purificando. E Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então estamos aqui exatamente para isso, para renovar nosso entendimento de novo, de novo e de novo. Até estarmos em corpos transformados. Seu coração mostra que você está vivo. E assim, quando fazemos eco à palavra de novo, de novo, de novo, mostra que você está vivo em Cristo. Sua vida está escondida com Cristo, em Deus. E notem, do mesmo jeito que no natural, o coração bombeia o sangue, o qual a vida está no sangue. Você já aprendeu isso? Do mesmo jeito que o coração bombeia o sangue, o coração está mexendo com o quê? O coração está mexendo com a vida. A vida está no sangue. Por isso foi proibido no Antigo e no Novo Testamento se comer sangue, porque ali estava a vida do animal. O coração está mexendo com a vida, bombeando aquilo de novo, de novo, de novo. Isto é a evidência de que você está vivo no natural. Porque assim, quando o coração parar de fazer aquele trabalho, então você morreu. Assim também é no espiritual. Quando a palavra de Deus deixar de fazer efeito na tua vida, quando a palavra de Deus já não conseguir atingir meus problemas, minhas falhas, meus defeitos, quando a palavra de Deus não conseguir mais fazer essa movimentação no meu interior, de me deixar triste por minhas fraquezas, de me deixar vermelho de vergonha diante de determinadas circunstâncias, quando a palavra de Deus já não tiver mais este efeito, fica-se só com o nome que está vivo, porém morto. A palavra já não está conseguindo fazer o movimento como o coração faz. Considerando que o coração representa o que, meus amigos? Nossa compreensão. Foi o que aprendemos na mensagem Vos darei o novo coração, ensinado pelo Comprana, e em outras mensagens. Considerando agora que o coração representa a nossa compreensão, então
assim como os ecos da compreensão da palavra de Deus vai se renovando de novo, é um sinal de que estamos vivos, fazendo eco. A vida continua. A vida da palavra continua e vai passando de pessoas a pessoas. E então a vida que estava no Pai e que depois foi dado a seu Filho, é esta vida que tem vivificado a você e mostrando a vida que Ele e sua vida é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso saiu do Pai para seu Filho e depois para os outros filhos. E esse Pai é com letra maiúscula, porque está falando sobre Deus. Este Filho é com F maiúsculo, porque se está falando Jesus Cristo, Filho de Deus. E esses outros filhos podem também ser com F maiúsculo, porque se está falando também dos filhos de Deus, que são parte de Deus. Esses filhos de Deus, que são parte de Deus, e estava com Deus no princípio como seus atributos, quando Deus morava só com seus atributos, em forma de pensamento. Isso nunca acontecerá de novo, porque os pensamentos de Deus, os atributos de Deus se manifestaram. E você foi deixado para se manifestar nesse tempo, para fazer eco à vida. O processo de chegar até nós foi esse. Saiu do Pai para o Filho, para depois para os outros filhos. É por isso que Paulo poderia dizer em Gálatas capítulo 2, no versículo 20, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Veja, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer ver isso no livro de Gálatas, Paulo falando isso? Veja aí nas Escrituras. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo na carne, mesmo nessa carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por que ele se entregou por nós? Por mim, exatamente, para passar para nós a vida. Porque o Pai entregou aquilo para o Filho, para que o Filho entregasse para os outros filhos. Esta é a relação. Este é o relacionamento. Em outras palavras, Paulo aqui está nos dizendo, veja, já que eu tenho sido crucificado com Cristo, vivo por fé. Em que esta fé? Fé em sua revelação. E então, meus irmãos, assim como é um resultado da vida pela qual eu vivo, o resultado da vida pela qual ele viveu, eu também vivo. E então nós pequeninos, precisamos aprender isto. A vida que estava no Pai, veja, passou a seu Filho e logo aos filhos. Aqui está o segredo do mistério. Que Paulo disse o mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo. E ele disse o mistério que estava oculto. Paulo chegou a dizer: ele me separou no ventre de minha mãe. Nos separou, me chamou por sua graça para revelar seu Filho em mim. Para revelar isto em mim, revelar seu Filho. Então, veja, o segredo, o mistério que estava oculto antes da fundação do mundo. Que mistério era? Deus em Cristo. Porque esta é a fórmula. O Pai no Filho. Para que o Filho entregasse aos outros filhos. Aos outros filhos. Então, se o Filho fez eco ao Pai, o Filho então passou o ensinamento para os outros filhos. E disse: vocês serão meus discípulos se fazeres o que eu vos mando. Porque o que eu vos mando, eu aprendi com meu Pai. Veja que coisa perfeita, que coisa bonita. Então, para concluirmos esta parte, vamos olhar rapidamente aqui, por alguns instantezinhos, bem rapidinho, esta palavra tem, de novo, sabe? Em referência ao efeito, sabe? Sobre o que tem em quem.
se possa ter isto, porque isso está tratando desta questão de tem, quer dizer, faz eco. Está tratando de pessoas que têm habilidade de fazer eco, têm capacidade de fazer eco. E tem aqui um confronto, sabe? Assim como tem um confronto entre luz e escuridão, luz versus escuridão, é assim que fazem, né? Que diz, né? Versus, né? Quer dizer, contra, ao contrário. Assim como é a paz versus a guerra. Então o versículo que você leu, de 2 João 1, versículo 9, ou versículo 12, daqui a pouco eu vejo se é isto, e está falando exatamente a capacidade daqueles que têm capacidade de fazer eco para aqueles que não têm. Os que têm versus os que não têm. Os que têm eco, ou os que fazem, já que a palavra eco e a palavra tem é a mesma coisa, então eu usando as duas juntas parece duas coisas diferentes, né? Então vamos falar uma palavra só. A capacidade do que pode fazer eco e aqueles que não têm capacidade de fazer eco. Esses dois tipos de pessoas estão sempre um contrário o outro. Viu? Em Mateus capítulo 13, no versículo 12, está escrito: porque qualquer que tem, veja, qualquer que faz eco, ou está com a natureza própria para fazer eco, se lhe dará. Vamos concluir com esse versículo então. Vamos lê-lo então. Mateus capítulo 13, porque aí você, com o versículo, com o capítulo em sua mão, quando eu faço a referência, vamos dizer assim, a tradução literal do texto, você pode não entender o que eu estou dizendo. Mas se você tiver com a sua Bíblia aí aberta nesse versículo, vai ficar mais fácil para você entender agora, já que você sabe o significado da palavra tem. Vamos aqui, Mateus 13, versículo 12. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Observe isto. Qualquer que tem, leia aí. Qualquer que não faz eco, ou não tem tal natureza de poder fazer eco, veja, ou que tem a natureza, repetindo, qualquer que tem, quer dizer, aquele que faz eco, ou está em sua natureza a habilidade para fazer eco, a este, continuando o versículo, se lhe dará e terá em abundância. Eu coloquei aí o que? A tradução da palavra tem. Agora o final, para que você entenda por que isto. Porque se a mesma natureza, observe agora esse comentário, porque se a mesma natureza de um eco é para ter mais e mais e mais do mesmo, por que Jesus disse isso? Aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância. Porque o eco é isto, ele faz de novo, de novo, de novo e de novo. Porém, o que não tem, agora a continuação do versículo. Porque o que não tem, porém o que não tem, mais o que não tem. O que é que Jesus disse aqui? Qualquer que não tem a natureza, qualquer que não está em sua natureza, o poder, a habilidade, a capacidade de fazer eco, até mesmo o que tem, quer dizer, o pouquinho que tem, o distorcidinho que tem, será tirado. Ele não pode ser hábil para repetir, então é aquilo, eu não vos conheço. O irmão Brian chegou a dizer uma coisa que eu preciso passar isso para vocês. Esse comentário do irmão Brian. O irmão Brian disse em um de seus estudos, o término tem vida. Você encontra nas escrituras, né? Tem vida, terá vida, tem vida. O irmão Brian disse, o término tem vida é usado 23 vezes no Novo Testamento. Tem vida. Porém, em minha examinação, cada uso do término tem vida é encontrado que a palavra tem nem sempre se traduz da palavra grega eco. E para meu espanto,
as únicas vezes que não se foi tomado da palavra eco, a palavra tem, as únicas vezes que a palavra tem não foi traduzida das palavras eco, da palavra eco, são quando está se referindo a Deus, mesmo quando ele faz. Olha, você, às vezes o irmão diz, você fica pregando e diz, olha, você tem que entender, precisa entender e tal. Bem, se o professor não puxar pelos alunos, entendeu? Se o professor não puxar pelos alunos, eles simplesmente vão jogá-lo para o próximo livro, para livro 1, livro 2, livro 3, se eles aprenderem a saber de nada, se eles saberem nesse, não. Passei de ano, lê essa carta, fica gaguejando, não sabe. Viu? Eu vou repetir isso aqui que o irmão Brian disse. O termo tem vida é usado 23 vezes no Novo Testamento. Mas examinando isto a fundo, veja, deste uso da palavra tem vida, ele diz: tenho encontrado que a palavra tem nem sempre se traduziu da palavra grega eco, e me assombrei, fiquei espantado ao perceber que as únicas vezes que a palavra tem não foi traduzida da palavra eco é quando aquilo se trata de Deus mesmo, quando ele faz. Agora, por que será que os tradutores, ao traduzir as escrituras, e onde no grego, porque é chamada as escrituras gregas cristãs no Novo Testamento, quando no grego estava eco, e eles traduziram tem, porque este é o sentido da palavra. Por que será que algumas vezes, onde está tem, não foi traduzida a palavra eco? E exatamente quando não foi traduzida a palavra eco, é quando se trata de Deus mesmo fazendo. Isso, o irmão Brian disse, eu me espantei com isto. E ele diz, por que isto? Porque Deus não tem eco? Ele fez esta pergunta. Porque Deus não tem eco? Ele diz, sua palavra falada é original. Então, meus amigos, digamos assim, se eu fosse Deus e falasse a palavra, aquilo não seria um eco, seria o original que foi dito. Dali por diante, o eco começaria a existir. A palavra de Deus é tão perfeita que os tradutores não conseguiram esconder isto. Isso teve que ficar exatamente assim. Veja, porém, cada vez que essa palavra se refere ao uso daquele que ouviu o original e levou para adiante, a partir do Filho, todas as vezes a palavra tem foi traduzida da palavra eco. Mas quando é Deus mesmo que faz, quando foi Deus mesmo que primeiro disse, não foi traduzida a palavra eco, porque a palavra original não é um eco, é a semente original. Amém? Vamos nos colocar de pé. Esses assuntos não têm fechamento, vai depender do seu grau de entendimento, da sua compreensão, porque nós vamos falar muito sobre essas coisas, mesmo que depois você esqueça de tudo, mas sempre chegará um momento que você vai lembrar disso. Alguém precisa aprender essas coisas. Tem pessoas de longe que precisam aprender essas coisas, como chegou o momento também de eu aprender alguns tempos atrás. Então eu posso estar passando isso adiante para vocês, como um eco das palavras de alguém. Senhor, nós te agradecemos, Pai bendito, por tua graça, pela bondade do Senhor para conosco, a ponto de nos sustentar até hoje. Depois de tantos problemas, tantas desavenças, tantas discussões sobre assunto, tanta coisa, tanta busca, tanta procura, o Senhor sabia o tempo próprio quando chegaríamos à compreensão da doutrina de Cristo. Então pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, assim como teu Filho obediente se submeteu à tua vontade, para ser um transmissor, um retransmissor de tuas palavras. Nos ajuda, nos encha com a tua graça misericordiosa e que o Senhor mesmo, o Espírito Santo em cada um de nós, nos dê esta capacidade, porque Paulo disse, a nossa capacidade vem de Deus, que o Senhor nos dê esta capacidade, mude a nossa natureza a ponto de podermos ser um eco da vida, que possamos levar adiante esta mesma fé, o mesmo conhecimento,
a mesma fé que estava em teu Filho, para que possamos, ó Pai, ter o Pai e o Filho, a revelação da tua palavra, que foi escondida de todas as pessoas em todos os séculos, e que neste tempo foi predestinado a um homem, uma mulher, para chegar à compreensão disto. Pai amado, não há dinheiro que pague, não há posição que possa ser melhor. Não tem uma pessoa nesta terra que esteja em melhor situação, em melhor posição do que teus filhos, que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. Então, aceita a nossa gratidão nesse instante. Muitas coisas teríamos que te pedir, para te pedir, mas o que vem em nossas vidas agora é um sentimento de gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós através de teu Filho. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Que ociosos, nós estamos encerrando por hoje mais um programa A Voz do Sétimo Anjo. Leituras gratuita. Entre em contato conosco e receba nossos CDs de mensagens gratuitamente. Anote o nosso site de evangelização: www.doutrinadamensagem.com.br